Quero trazer uma mensagem que se encontra no livro de Apocalipse 22. Glória, Rei da Glória. O versículo para virmos meditarmos essa noite. Apocalipse 22, 12. Glória ao Rei. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, 12. Glória a Deus. Glória ao Deus eterno. Aleluia, Rei Para da virmos Glória. meditarmos essa noite. Para sempre seja louvado teu nome. Apocalipse 22, 12. Glória ao Só o versículo 12 para virmos meditarmos essa noite. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem está vindo sem demora? O eterno Criador de todas as coisas, aquele que cada um de nós temos que prestar conta diante dele, aquele que fez uma promessa para cada um de nós, aquele que fez a promessa, que não foi uma chave de carro, foi a chave de uma casa, aquele que prometeu no livro de Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Porque esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará do mesmo modo que viste subir. Porque ele fez uma promessa para cada um de nós, e ele está vindo. E ele está vindo. Para muitos hoje, ele já voltou. Muitos do que desceram à sepultura hoje, Cristo voltou para cada um deles. E ele pode voltar para mim e para você. E o que nós temos para prestar diante de Deus, o nosso galardão, como Ele vai retribuir, o que nós temos para que Ele venha retribuir cada um de nós, como nós vamos nos prestar diante do eterno Criador de todas as coisas. Porque 2 Coríntios 5:10, pois importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Perante o tribunal de Cristo, cada um de nós vai prestar conta diante do eterno Criador, Jesus Cristo, cada um de nós, aquele que falou que cedo, eis que cedo venho sem demora, eis que cedo venho sem demora. Jesus Cristo está voltando, Cristo está voltando. Deus tem levantado muitos para falar que Jesus Cristo está voltando. Atenta para a voz de Deus, atenta para os avisos. Deus tem levantado muitos pregando: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. E você acha, muitos achar, mas vai demorar demais. Desde criança eu venho ouvindo isso, mas Cristo, Ele volta para cada um de nós individualmente. Cada um de nós, se morrer hoje, nós vamos prestar conta. Ele voltou para cada um de nós. Você não imagina que Ele pode voltar para você. Você pode descer a sepultura hoje e conhecer. Você vê que Jesus Cristo voltou para você. Se você descer a sepultura hoje, Cristo volta para você. Cristo vai voltar para cada um de nós. E nós temos que estar preparados para nos prestar diante do eterno Criador de todas as coisas. Nós temos que estar preparados, porque Ele está vindo sem demora. Cristo está voltando. Então se arrependa enquanto há tempo. Hebreus 3:7. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto você está em vida. Não se arrependa no último momento, se arrependa hoje. Se arrependa enquanto você está com saúde. Não adianta se arrepender diante no leito de hospital. Não adianta. Se converta hoje. Cristo te chama hoje. Cristo te chama hoje para o conserto. Cristo te chama hoje para o verdadeiro caminho. Te chama hoje para a verdade. Cristo, Ele quer te libertar. Cristo, Ele quer que você vá para o céu. Basta você querer. Cristo te chama. Está aí. Lá em Deuteronômio 11:26. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe. É você que escolhe o caminho que você quer servir. Você que escolhe. O caminho de Cristo está aqui. Basta você escolher. É você que escolhe o caminho que você quer. Você que escolhe.
E você vai colher do caminho que você escolher. Do caminho que você escolheu, você vai colher aquilo que você escolheu para a sua vida. Então, escolha o caminho, o verdadeiro caminho, Cristo. Cristo é o único caminho, o resto é beco sem saída. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aos irmãos. O irmão Jadão vai estar trazendo a mensagem. Esse do servo do Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, o nosso intuito, o intuito da Igreja de Cristo é resgatar de volta a essência da primeira igreja. Nós não reunimos para ganhar membro, não. Nós não nos reunimos para formar um grupo ou uma empresa, não. Nosso objetivo, como cristão, como servo de Cristo aqui na terra, o objetivo do verdadeiro cristão é lembrar para você e para mim principalmente, que nós somos o corpo do Mashiach. Que nós devemos voltar à primeira igreja, a essência da primeira igreja. Olha, meus amados, a essência da primeira igreja, você não ficava preso em um quadrado. A essência da primeira igreja, para quem não lê as escrituras, é bom ler o livro de Atos, porque é lá que relata a história da igreja de Cristo. Muitos vão lá para trás, voltam lá para o passado, lá para os feitos de Moisés, de Abraão, de Jacó. É bom, é? O apóstolo Paulo disse que tudo aquilo foi deixado como figura, como lembrança. Verdade, Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, está escrito, o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo foi escrito, figura, só figura. Hoje a realidade é Cristo, tudo que Ele nos apresentou. A igreja, se você não sabe, a igreja foi constituída como igreja depois da morte e ressurreição de Cristo. Não existia igreja no tempo de Cristo, não existia. Existia um templo feito em Jerusalém, aonde o judeu uma vez por ano se reunia. Eles faziam 3 festas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa dos cereais. Eles iam em Israel, levavam todas as suas provisões para Israel, mas em todas as províncias, porque Israel era dividida em 12 tribos, 12 regiões. Existiam sinagogas, só que sinagogas não se fazia sacrifício. Sinagoga se lia a lei da Torá somente. E outra coisa, na sinagoga só entravam os homens, não entravam as mulheres, só os cabeças de cada tribo. Olha o privilégio que Cristo está dando hoje: entra homem, mulher e criança, tudo para adorar Ele. Por isso que aquele véu foi rasgado, meu amado. O véu foi rasgado, acabou a separação, acabou. Hoje o sacrifício é você, o templo é você, o altar é você, tudo figura, tudo é você, tudo levando para nós. Por isso que o nosso objetivo é, Cristo nos levantou milhões e milhões aqui nessa terra para lembrar para você que a igreja de Cristo não está presa. Não está presa a 4 paredes. A igreja de Cristo não está presa à liderança. Aqui não tem nenhum maior do que todos. Aqui todos são iguais. Diante do corpo de Cristo não existe liderança. Quem falou para você que no corpo de Cristo existe líder? Mentira. Me mostra nas escrituras. No Novo Testamento, aonde que Paulo consagrou líderes para liderar a sua igreja? Não. Do corpo de Cristo, todos, do menor ao mais maior, são todos iguais diante de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 5 e 6, o apóstolo Paulo fala sobre o membro do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, ele fala dos membros. Não pode o dedo ser maior do que a orelha, nem a orelha ser maior do que o braço. Todos no corpo de Cristo são iguais. Verdade. Todos, sem exceção. Então, nós tentamos resgatar o princípio da igreja de Atos. A igreja de Atos não tinha campanha. Não tem. É verdade. Você pode caçar na tua Bíblia, não tem campanha. Paulo não fez campanha. Na igreja de Atos, não tinha voto. Paulo não distribuía voto para Bereia, para Laodiceia, para Filadélfia, para Pérgamo, para Tarso. Paulo não distribuía voto. Na igreja de Atos, não tinha a obrigação de você dar 10% do teu salário. Não tinha. Verdade. Aleluia. Por isso que o objetivo de Cristo nos últimos dias,
Deus, o Criador, tem levantado verdadeiros adoradores. Não é adorador que adora 2 horas por dia no templo, não. Não, porque desses, Deus já estava vomitando da boca dele, desde lá do tempo de Israel. Lá em Isaías capítulo 29, verso 13, o Altíssimo revelando na boca do seu profeta, disse assim: Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O próprio Salvador falou isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Ele revelou isso aí, ele falou a mesma coisa que Isaías falou há mais de 400 e poucos anos atrás. Ele revelou: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aprendendo e ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o objetivo da igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de templo, estou falando de vocês, pessoas, igrejas. Igreja que anda, igreja que fala, igreja que ora, igreja que jejuma. Porque a igreja de Cristo, ela não é um templo, não é tijolo. A igreja de Cristo é aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que se consagra, aquele que lê as escrituras, aquele que está vigiando. Porque Cristo não mandou um templo vigiar, ele falou: orar e vigiar, porque vocês não sabem nem a hora que o Filho do Homem virá. Ele falou para a igreja, para os membros, a cabeça da sua igreja, a coluna da sua igreja: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, aqueles que estavam acompanhando ele, cabeças. A coluna era ele é a coluna principal, a pedra que rejeitaram. Muitos estão rejeitando no dia de hoje. Muitos estão rejeitando a pedra angular. Muitos estão preferindo o ensinamento de homens, mas não querem o ensinamento que ele deixou para a sua igreja, que ele deixou através da carta dos seus apóstolos. Muitos estão rejeitando. Amém? O objetivo da igreja é esse: é lembrar para você que existe um céu preparado para os escolhidos. E a igreja, ela não está presa. Foi para a liberdade que ele nos chamou. 2 Coríntios capítulo 11. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Primeira Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, perdão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Todo mundo achou? Maravilha, aleluia. Amém. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Amém? Então o apóstolo Paulo estava alertando essa igreja, a igreja de Coríntio. Ele alertando a igreja que ele estava com medo, que assim como a serpente enganou Eva, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, fala que a serpente era o animal mais astuto que tinha. Vamos ler Gênesis capítulo 3? Glória a Deus. Para você entender como que Satanás entra no meio desses lugares. Gênesis capítulo 3, todo mundo achou? Para você entender por que o apóstolo Paulo tinha tanto medo. E se tornou hoje nós vemos o medo de Paulo. Todo mundo achou? Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias, ou os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não
morrerás. Ela chegou de assim, não, certamente não morrerás. Será que nós não vemos essa diferença no dia de hoje? Será que nós não estamos percebendo a serpente no meio dos cristãos? Não, irmão, pode, não tem problema não. Os dias mudou, a lei mudou. Hoje nós estamos na graça, pode tudo. Será que nós não estamos vendo isso aí? Será que a serpente não já enganou o sentido de muitos? Vamos ler outra exortação de Paulo, Atos capítulo 20. Vamos ler? Aleluia. Atos capítulo 20. Glória a Deus. Todo mundo achou? Atos capítulo 20. Aleluia, meu Deus. Versículo 29. Todo mundo achou? Tem uma Bíblia, não vai dar o tom errado. Bíblia? Tem a Bíblia não, Tom? Todo mundo achou? Atos capítulo 20, Glória a Deus. verso 29. Vamos ler todos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai-vos, de que durante 3 anos eu, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos trabalharam e serviram. Aleluia, Senhor. E tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ei, Jesus! Aleluia! Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso é colocado em prática? Isso é colocado em prática naquilo que se diz igreja de hoje? O apóstolo Paulo diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje não, você dá e eles recebem. Não é, irmão? Lá em Mateus, vamos ler Mateus capítulo 10 para nós ver se Paulo não está cumprindo o que Jesus pregou. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Vamos ver se eles estão cumprindo. Se a igreja de hoje, que se diz igreja, está cumprindo com o que Jesus falou. Porque Paulo cumpria. Vamos ler? Mateus capítulo 10, verso 8. Glória! Aqui, ó, senta aqui, ó. Glória a Deus. Todo mundo achou? Mateus 10, varão! É. Vamos Oi. ler. Do versículo 6 em diante. Todo mundo achou? Aleluia! A Bíblia diz: esperai uns pelos outros. O apóstolo Paulo diz: esperai uns pelos outros. Verdade, varão! Todo mundo achou? Todo mundo já encontrou? Aleluia, Rei da Glória. Podemos ler? Vamos lá. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, e expulsai os demônios. De graça, de graça e de graça. Dai! Você vê isso hoje? Só para a igreja mesmo, verdadeiro. Aleluia. Era disso que Paulo tinha medo. Ó. Paulo pregava o que Jesus pregou. Paulo pregava de graça, por isso que ele disse: essas mãos me serviram para trabalhar. Eu pergunto para você: o apóstolo Paulo tinha ou não tinha razão de ficar com medo? Quando você vê um pastor cobrando 5.000 para pregar este evangelho, que custou preço de sangue, irmão, chega a ficar revoltado, irmão, de ver um negócio desse. Irmão.
a gente chega a perder o sentido da alma. A nossa alma clama. Por isso que Jesus disse: é bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Você fica: Senhor, faz justiça, Senhor. Não é justo ver um mercenário cobrar 5 mil reais para pregar um evangelho que custou preço de sangue. Cada gota preciosa, cada chicotada que foi levada por mim, miserável que sou, e você. Aí vê um homem cobrar 5 mil, a obrigar uma senhora de 60, 70 anos a pagar 10%, muitas vezes ela ficar com fome e não ter o que pagar o seu aluguel, por causa de uma necessidade, de uma coisa que estava na lei, que eles estão colocando novamente na graça, obrigando as pessoas a fazer algo que foi abolido na cruz. Aí eu pergunto: o apóstolo Paulo tinha ou não tinha razão de ficar preocupado? E ele disse: eu temo que depois da minha partida, depois que eu morrer, ele estava falando, como se Paulo falasse, vamos simplificar a palavra de Paulo. Meus amados irmãos, irmão Eduardo, irmão Manuel, irmão Diego, irmão Zé Neto, os irmãos que estão aqui, eu tenho medo que depois que eu morrer, vocês vão perverter essa palavra. Eu tenho medo, depois que eu partir, depois que eu fechar os olhos, vocês vão começar a cobrar oferta alçada. Vocês vão começar a explorar a viúva, o trabalhador que ganha muito menos um salário mínimo. Eu tenho medo que quando eu partir, vocês abram um lugar, colocam uma placa, abram o CNPJ, montam uma empresa e exploram os irmãos na fé. Era isso que Paulo estava falando. Eu temo que depois da minha partida, vocês virem mercenários. Aleluia. Eu temo que depois da minha partida, vocês negligenciem o Evangelho de Cristo. Falsifique o Evangelho de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Verdade. Paulo temia que isso ia acontecer. E nós estamos vendo nos dias de hoje. Estamos vendo o mercantilismo, mercadejando a fé, vendendo a palavra. Os dons são irrevogáveis. Recebeu de graça o dom. Aleluia. Muitos estão curando, mas cobra. Deus cura, mas Deus vai cobrar. Foi o que o Eduardo pregou aqui. No dia do acerto de conta, vai estar todos diante do Senhor da glória. E Ele vai perguntar: cadê o dom que eu te dei para curar? Foi de graça. Por que você cobrava 10%? Por que você cobrava oferta para louvar? Eu te dei o dom de graça. Eu não te cobrei. Eu não cobrei de você R$1 para te dar o dom. Glória a Deus. Eu te dei o dom do discernimento da palavra. Eu te dei o dom da ciência. Eu te dei o dom da cura. Eu te dei o dom para você discernir os espíritos. Você cobrava. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Lá em Mateus, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Porque eu não engano ninguém não. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém. 25, 3, varão. 25. Mateus 25, 31. Todo mundo achou? Mateus 25, 31. Aqui que vai ser o acerto de conta. Aqui que vai ser. Todo mundo achou? Mateus 25, 31. Posso ler? Amém. Amém. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, eu era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vesti-me,
Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, e dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, você não pregou a palavra para mim. Glória a Deus! Porque eu tive sede, não pregaste a palavra para mim. Verdade. Porque se você não sabe, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é alimento. Jesus, quando estava sendo tentado, no livro de Mateus capítulo 4, no livro de Lucas capítulo 4 também, ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Aleluia. Quantos têm negligenciado a palavra do Criador? É crente de templo, mas não prega. Passa pelo mendigo, mas não diz: Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Prega a palavra. Jesus derramou sobre você o dom. Pregue a palavra. Você acha que é alimento? Esse alimento que ele está falando aqui não é só desse alimento, não. Esse alimento não é mandamento, é obrigação nossa como cristão. Dar alimento àquele que tem fome. É nossa obrigação. Isso aqui ele está falando da palavra. Ele está falando da palavra. Jesus diz lá no Evangelho, no livro de Apocalipse: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da fonte da água da vida. A palavra. Aí eu pergunto para você: quantos que estão colocando a salvação só num templo? Quantos? Vai chegar o dia e vai dizer: eu tive fome, você não me deu de comer. Mas quando, Jesus? Eu estava lá no prostíbulo, era uma prostituta, e precisava ouvir a palavra e você negligenciou e não pregou para mim. Verdade. Eu estava lá na boca de fumo, vendendo maconha, vendendo cocaína, crack, e você passava por mim e não pregava o evangelho para mim. Verdade. Aleluia. Eu estava desempregado, morando debaixo da ponte, você recebia um salário mínimo, muitas vezes sobrava 300 reais, mas você nunca pagou o aluguel para mim. Eu estava com meus filhos, passando necessidade, eu era uma viúva, e você roubava o que eu tinha. Quando que Jesus vai pegar esses bodes e vão falar isso para eles? Vocês furtaram a minha palavra, vocês tiraram do órfão, tiraram do necessitado. E nós? Eita, glória. E quantos de nós o Senhor vai cobrar e vai dizer: você viu muitos perecendo e você não ajudou? Você acha que a palavra é só para nós guardar? Não, a palavra é para nós anunciar. Verdade. Somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Testemunhas. Nós temos que anunciar o evangelho dele. Não fica só em um culto, não fica só numa pregação. Você tem que anunciar essa tão grande salvação. Vamos ler o resto. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recebeste, estando nu não me visitaste, enfermo na prisão não me visitaste. Quantos estão aprisionados? Quantos que estão aprisionados com demônios e não recebem uma palavra de libertação, uma palavra de conforto? Você acha que essa prisão que ele está falando é somente ao Sepaigo, a CPT, a Papuda, a Carandiru, que hoje não existe mais? Não, meu amado. A prisão espiritual, assim como no livro de Marcos, capítulo 5, Jesus foi diante de um preso. Um homem que tinha legiões e legiões, o demoniado Gadareno, e se cumpriu ali a profecia de Isaías 61, que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, aqueles que estão em prisão. Jesus te ungiu com o Espírito Santo para quê? Para ficar dentro de um templo, ficar sujeito a homem, ficar sujeito somente à palavra, e você não vai dar luz aos cegos, libertar os que estão presos? Verdade, aleluia. Essa igreja que está aí nunca foi a igreja de Cristo. Nunca foi. Não reluz a igreja de Cristo. A igreja de Cristo era perseguida, mas ela pregava a verdade. A igreja de Cristo, ela combatia com o combate.
Muitos não sabem não que é combater o bom combate. Acham que combater o bom combate é falar um dos outros. Não. Combater o bom combate é combater contra a heresia. Paulo combatia contra a heresia. Por isso que nós combatemos contra o dízimo obrigatório. Combatemos contra essas ofertas absurdas. Combatemos contra essas heresias que você tem que frequentar o templo. Porque o meu Salvador, o meu Criador não frequenta templo. Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Nem tampouco é servido por homens. Verdade, aleluia. Combatemos. Assim como Paulo, porque somos imitadores de Paulo. Nós queremos imitar Paulo, assim como ele imitou Cristo. Amém. 1 Timóteo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não, ficar aqui. Sair não. Aleluia. Glorioso. Não vai sair. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo capítulo 4. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenância e abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graça. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Aleluia. Glória a ti, Nos Jesus. últimos dias ia acontecer isso. Agora eu pergunto, qual é a desculpa que nós vamos ter, que essa geração vai ter diante do Criador? Que nunca ouviu? Que nunca ouviu a mensagem? O povo lá do passado, eles tinham uma promessa falada por profetas. Eles não ouviram. A nossa promessa, para você ver o peso da graça, como é grande sobre as nossas costas, como as costas da igreja, o povo do passado não tinha o Espírito Santo. Só os profetas recebiam o Espírito Santo. Era limitado o Espírito Santo. Só que o Senhor, pela sua benevolência, pela sua misericórdia, porque Ele é grandioso, misericordioso para com todos aqueles que recebem, Ele, como soberano. Lá em Joel, no capítulo 2, verso 28 até o 30, Ele fez a promessa que Ele derramaria sobre toda criatura, toda carne humana, o seu Espírito Santo. Aí Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 24, no capítulo 16, verso 24 também, Ele disse que quando